Boa noite, meus irmãos, manos e manas aí do Caminho São Paulo, outros tantos aí do Caminho da Graça. E você, meu amigo, que não pertença talvez a grupo algum, mas pertence ao Senhor da Igreja. Você que é amigo de Jesus e você que é amigo do Evangelho, eu quero lhe saudar e lhe desejar que esse tempo de reflexão seja proveitoso. E quero, desde já, agradecer o carinho e a oportunidade de poder conversar com vocês, utilizando essa ferramenta que está à nossa disposição para trocarmos ideias. E eu queria continuar provocando vocês e aqueles que vão nos ouvir depois, ainda em cima dessa temática e também aproveitando esse dia de hoje, né, que nós vivemos, de eleição no nosso país para prefeitos e para governadores. 5.570 municípios estão escolhendo gestores públicos para cuidarem da educação, da saúde, da segurança, dos transportes, do saneamento. E eu penso que tivemos um exercício de democracia hoje. Mas eu queria ainda insistir nesse tema que nós começamos a conversar a semana passada, quando eu trouxe para vocês uma reflexão sobre a questão da eleição nos Estados Unidos e como isso mexe com a geopolítica mundial. E nós conversamos um pouco sobre fatores que estão assim extracampo, né? Que estão para além das dinâmicas da economia, da religião, da política, da cultura, mas que envolve camadas espirituais, tronos e potestades e principados que são, conforme o apóstolo Paulo, dominadores, atuando nessas esferas e que nós não devemos jamais desconsiderá-los. O próprio Paulo diz que nós não ignoramos os seus ardis. E, naquela oportunidade, nós conversamos um pouco sobre os impactos dessa política que tem cada dia mais se abraçado com o poder religioso em função de um projeto maior. Hoje eu queria continuar nessa reflexão e nessa provocação para que a gente possa alargar um pouco mais o nosso olhar e, sobretudo, que a gente agora aprofunde mais, já não tratando mais de um país que não é o nosso e de pessoas que a gente não conhece suficientemente, mas agora entrando na nossa realidade e, sobretudo, no que nós estamos vivendo aí nos últimos 30 anos, pelo menos, quando nós percebemos que a Igreja Evangélica passa a estabelecer um projeto político-religioso de assumir posições e cargos no sentido de demandar controle e de demandar ações conforme os seus próprios interesses e conforme a sua própria agenda. E, tristemente, isso não tem alinhamento, isso não tem encontro com as verdades que nós vemos no Evangelho, e eu, particularmente, tenho ficado sistematicamente, cada vez mais, diante das coisas que eu vejo e que eu percebo, profundamente assustado. Nós sabemos de uma prática que é muito utilizada no meio religioso, mas, sobretudo, no meio evangélico, que é o famoso voto de cajado. É aquele voto que o indivíduo é induzido a fornecer diante da orientação que vem da sua denominação, que vem do seu presbitério, que vem do pastor-presidente do seu grupo, que vem do pastor da sua igreja, e tudo isso em função de uma representatividade no Congresso Nacional,
nas câmaras de vereadores municipais, nas câmaras estaduais, e isso cada vez mais assume contornos que talvez a gente não esteja se apercebendo e não faça a leitura de onde esses desdobramentos podem levar a igreja. Nós já estamos hoje profundamente comprometidos. Quando vamos falar com as pessoas que não professam a mesma fé, diante do envolvimento, da promiscuidade que nós vemos que a igreja se abraçou com esse projeto político de estabelecimento de cargos, de ocupar posições, de trocar vantagens, de entrar em negociatas, de fazer acordos com objetivos outros que nada têm a ver com os objetivos do reino de Deus. E aí, quando a gente vai olhar para números, porque os números são fatos objetivos e nos tiram de qualquer possibilidade de especulação, esse projeto se torna materializável, se torna mensurável e se torna escandalosamente preciso naquilo que ele tem se proposto. Não sei se você sabe, mas nós tivemos mais de 4.500 candidatos nessas eleições, utilizando no seu nome como candidato o prefixo bispo ou pastor, que significa que são candidatos que estão ligados essencialmente à igreja. Isso sem contar naqueles que são da igreja, estão disputando cargos eletivos e não fizeram esse uso por algum motivo. Quem sabe até porque não foram orientados marqueteiramente com relação a isso. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais o olhar e percebe o que está acontecendo no mosaico da política nacional, a coisa começa a tomar contornos, no mínimo, preocupantes. Por exemplo, hoje, só assim, num apanhado rápido de primeiro escalão, a gente vê que o Marcos Pereira, o atual vice-presidente da Câmara dos Deputados, é evangélico. A pastora Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, evangélica. O ministro da Advocacia Geral da União é um pastor presbiteriano, o André Luiz Mendonça. O Ministério da Casa Civil é ocupado por um luterano, que é o Onyx Lorenzoni. O Ministério do Turismo é conduzido pelo membro da Igreja Maranata, Marcelo Álvaro Antônio. O ministro da Educação é um pastor presbiteriano, o pastor Milton Ribeiro. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, é batista. O prefeito da segunda maior cidade do país é bispo da Igreja Universal, o Marcelo Crivella. E há uma proposta concreta que ainda não foi atendida pelo presidente de colocar um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. E aí você talvez me pergunte, mas há algum problema em pessoas evangélicas ocuparem posições do governo? Não, nenhum problema. Desde que isso não fizesse parte de um plano maior, com objetivos maiores, de concentrar milhões e milhões e milhões de votos para fazer sustentação de um projeto político ideológico. As pessoas podem professar as suas religiões e elas devem ser escolhidas como gestores públicos pela sua competência e não pela sua crença. Se o sujeito tem competência, ele pode ser ateu e ele deve ocupar o cargo em detrimento de outro que professe a religião do presidente da República. Mas o que nós estamos vendo é um loteamento, é uma distribuição, é um posicionamento estratégico na malha da gestão pública do Brasil que busca um objetivo claro de estabelecer um projeto de termos amanhã um bispo ou um pastor como presidente da República. E aí alguém vai me perguntar, mas isso é algum problema? Também não é. Torna-se problema quando nós vemos que a religião passa a figurar como objeto de barganha
e como objeto de ideologização de um projeto de poder num Estado que tem que ser laico. E no nosso país, esse casamento, essa junção extremamente perigosa, essa união promíscua já se deu, está em pleno desenvolvimento, com vistas a garantir uma massa enorme de pessoas, e aí eu uso a expressão da Escritura e comparo essa geração na qual nós vivemos, de mais de 40 milhões de evangélicos hoje, aos habitantes da cidade de Nínive, onde o profeta ouve de Deus dizendo que era um agente que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e isso por uma infinidade de fatores, sobretudo fatores ligados à educação. Hoje, no nosso país, no Congresso Nacional, nós temos a maior bancada de representantes, com 20% do Congresso declarando-se professar a fé evangélica. São 105 deputados, são 20 senadores, que são apoiados por conglomerados denominacionais poderosos, donos de redes de TV, de redes de rádio, de empresas de publicidade, de empresas de seguro, de empresas de táxi aéreo, de gráficas e até de banco. Perceba que não é apenas o desenho de uma representatividade de um povo e uma voz que precisa ser ouvida como extrato social, mas é um projeto econômico, financeiro, político e religioso com vistas a atingir fins estabelecidos e previamente pensados e articulados. O IBGE, em recente pesquisa, revela que, no Brasil, hoje, a cada ano, surgem 14 mil igrejas evangélicas. 14 mil igrejas evangélicas. E essas igrejas nascem essencialmente em bolsões de pobreza, em lugares de miséria, em locais onde a aflição faz parte de todo dia e o dia todo, em locais de desespero, em locais de agonia, em locais de pouca segurança, de dificuldade de acesso à educação, de falta de saneamento básico, onde o Estado se evadiu e a milícia chegou. São nesses espaços onde a alma é levada ao limite do desespero, onde a religião se instala com seus veios, com seus braços, para atrair pessoas e ali produzir uma massa enorme de gente encantada, que passa a servir um Deus que é o gênio da lâmpada e que vai mudar a sua realidade desde que ele se submeta a uma agenda que passa por uma régua moral, mas que essencialmente movimenta muita grana. Porque sem grana, esse cassino não gira. Sem grana, essa engrenagem não funciona. Sem grana, essas denominações empresariais não teriam os milhões e milhões de pessoas que possuem, nem os milhares de templos que construíram. Então, perceba que a fenomenologia, o composer, o desenho, é muito mais profundo do que aquilo que talvez a gente perceba e ingenuamente ou preguiçosamente a gente insiste em não ver e não combater. Talvez porque esse tema da política não nos pareça coisa espiritual. Aliás, eu cresci ouvindo que igreja e política era coisa que não combinava, e de fato não combina quando isso se torna um projeto de poder. Mas, como cidadão, todo discípulo de Jesus tem que ter a sua mente clara para discernir o que se passa no local onde ele vive e perceber, inclusive, a atuação de esferas espirituais, conforme aquilo que nós conversamos a semana passada. Esse é um tema muito, muito, muito espiritual. Ele é tão espiritual quanto a santificação. Ele é tão espiritual quanto a justificação pela fé. Ele é tão espiritual quanto o ensino das doutrinas dos apóstolos. Ele é tão espiritual quanto o jejum,
porque tudo que diz respeito à vida é espiritual. E olha, política é um assunto que diz respeito à vida. Ela molda que tipo de educação o indivíduo vai ter, ela molda que tipo de faculdade ele vai frequentar, ela molda que tipo de serviços a pessoa vai ter no lugar onde mora, ela molda que tipo de cultura, de visão e de cosmovisão nós vamos ter. Portanto, é muito espiritual, porque isso mexe com a vida das pessoas. O mesmo IBGE projeta que em 2032, mantidas as proporções de tendência de crescimento desse, entre aspas, mundo evangélico, esse grupo será hegemônico no nosso país, passando a população de católicos representando 39,8% da população, o que significaria 83,5 milhões de pessoas. Agora, você imagina um contingente desse enorme de pessoas que não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda, sendo massa de manobra na mão de gente profissional que tem um projeto de poder perverso, de controle, de dominação, de expoliação. E é isso que está em curso. E aí você me diz, mas olha, mas será que tanto evangélico no poder, será que tanto voto evangélico não está fazendo diferença no nosso país? Está não. O Rio de Janeiro é a cidade com presença maior de evangélicos no país, entre as capitais, e o Rio de Janeiro é uma cidade entregue à bandidagem, à corrupção, onde um governador não consegue ficar no cargo, onde os escândalos se repetem e onde, segundo notícias recentes, 50% da cidade está na mão das milícias. A igreja, através desses representantes, agora é página de notícia de jornal digital ou impresso nas áreas de polícia. Cada semana é um crime diferente. Recentemente, aí nos últimos 60 dias, um pastor líder de um grande partido político foi preso por desviar recursos de respiradores para o cara não morrer sufocado, asfixiado na recepção da UPA. Foi preso porque desviou dinheiro disso. Uma deputada federal está sendo acusada de tramar o assassinato do marido junto com seus filhos. E essa semana a delegada disse que na casa funcionava um swing a céu aberto. É uma suruba onde todo mundo pegava todo mundo. E essa mulher está aí pregando, é dona de igreja e vive gravando e alcançando milhares e, quem sabe, milhões de pessoas. Também nos últimos 60 dias, o Ministério Público trouxe um padre da cidade de Goiânia acusado de desviar de forma criminosa mais de 60 milhões de reais numa operação de lavagem de dinheiro, uma coisa assustada. E olha que eu não estou nem falando do que está acontecendo para além do Brasil. Eu estou só fazendo um recorte dos últimos 60 dias. De fato, nós estamos vivendo num Brasil que parece que vai se tornar evangélico. Mas um país que está muito distante de experimentar aquilo que eu e você acreditamos e cremos ser o evangelho. Nós estamos vendo a oferta de uma mensagem alquimizada. Nós estamos vendo a oferta de uma mensagem aditivada. Nós vimos o positivismo entrar de uma forma assombrosa, arrebanhando milhões de pessoas que querem uma mensagem que bote o cara para cima, que jogue o cara para cima. Nós vimos pastores se transformando em coaches. Nós vimos as igrejas se transformando em casas de motivação. Nós vimos os cultos se transformando em espetáculos circenses. Nós estamos passando por uma descaracterização daquilo que se chamava evangélico. Eu não me considero mais evangélico, não tenho ligação, não tenho pontos de contato, não quero ser herdeiro de nada disso, nem quero ser assemelhado, nem comparado com essas pessoas. Há 40 anos atrás, quando eu me converti, ser evangélico é uma coisa. Hoje é outra completamente diferente. E eu quero lhe dizer que eu não tenho
pontos de contato, não me identifico com essa gente, estou fora desse trem que, no meu entender, já descarrilhou e se projeta para algo que pode ser muito mais assustador. Eu queria, essa noite, lhe provocar com um texto e lhe chamar a reflexão nesse tema que, como eu insisto, é profundamente espiritual. E nós, às vezes, evitamos ele porque achamos que talvez não seja um tema que esteja na agenda do Espírito Santo, ou que talvez esse tema não esteja na agenda de Deus. Mas eu quero lhe dizer que esse é um tema profundamente espiritual e que ele tem a ver comigo e com você, ele tem a ver com a igreja nesses dias, e entender o que está acontecendo e se postar de forma combativa, lúcida e verdadeira quanto ao que se desdobra, no meu entendimento, é algo premente e do qual nós não podemos nos afastar, nem podemos evitar. Eu queria lhe convidar a abrir aí a sua Bíblia, para uma leitura muito rápida, no livro de Neemias, no capítulo 8. Eu vou fazer a leitura usando a minha versão aqui, King James. Neemias, capítulo 8, verso 1. Diz assim o texto: Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Verso 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens e mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. E ele leu a Torá com grande voz, de frente para a praça e em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Meséias. E à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Besulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou ao Senhor, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém, assim seja. Verdade. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com a face encostada no chão. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Essa é, meus irmãos, a palavra do Senhor. Esdras e Neemias constituíam um só livro. E, ao depois, na construção do cânon, eles foram separados. Mas, se você pegar a Bíblia hebraica, você vai perceber que eles são posicionados como os livros de conclusão, de desfecho. Eles são o epílogo da história dos hebreus no Velho Testamento. O livro de Esdras fala de duas grandes reconstruções. E o livro de Neemias fala de uma grande reconstrução. Esdras fala da reconstrução do templo, que começa em 538 a.C., e depois ele trata em 515 a.C. do que ele chama de reconstrução do povo judeu
da moral, do caráter, do aspecto devocional do povo judeu que havia se perdido com o exílio babilônico. E Neemias é chamado para fazer a reconstrução das muralhas da cidade e a reconstrução da própria cidade que havia sido arrasada por Nabucodonosor. E isso se dá quando eles retornam do exílio, depois que Nabucodonosor cai diante do poderio de Ciro da Pérsia. E nós conversamos um pouco a respeito dessa historicidade, desses contornos, no nosso papo da semana passada. E por isso eu quero chamar você para lhe incluir dentro dessa cena. Eu quero lhe convocar para que você respire as ambiências do escritor do livro de Neemias, que está vendo um momento de profunda relevância, um momento de júbilo, um momento de gratidão, um momento de celebração, um momento de adoração, depois dos episódios que toda uma geração viveu de destruição. Aquela é a consagração do retorno. Aquela é a celebração da vitória do nosso Deus. Aquela é a dedicação de todo aquele povo, os homens, as mulheres e as crianças e todos os que podiam entender, se colocando submissos diante da vontade do Senhor. Neemias, ele é um exilado, ele vem junto com aqueles que foram para a Babilônia e passaram 70 anos naquele cativeiro. E ele é constituído o governador do Reino do Sul, o Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Mas aí eu quero lembrar para você o que aconteceu nesses 70 anos, porque essa cidade foi destruída. Essa cidade foi massacrada, foi arrasada, quando o rei Zedequias se negou a se submeter a Nabucodonosor. E foi uma destruição tal, e foi um flagelo tal, que aqueles que foram para o Egito choravam, e entre eles o profeta Jeremias, de tamanha tragédia que havia se abatido sobre o povo de Deus. Portanto, o que nós estamos falando é de uma dispersão de toda aquela gente. E nós estamos falando de um povo que agora entra em contato com uma cultura diferente. E esse contato com essa cultura diferente, com conhecimentos diferentes, com uma cosmovisão diferente, vai afetar profundamente aquela geração e aqueles que vieram depois daquela geração. Quando você vai estudar a própria teologia de Israel, os próprios rabinos sofrem uma mudança no seu pensamento por conta da influência persa e da influência babilônica. Os próprios escritos que são produzidos pós-exílio, eles são completamente diferentes, e você percebe isso, por exemplo, na concepção de inferno. Inferno, no Velho Testamento, é uma mansão dos mortos, é um lugar de apagão. E quando você começa no Novo Testamento grego, você percebe que é uma construção sobre o Hades, sobre esse local dividido em Tártaro e Elísio, completamente diferente do que havia antes. Isso diz respeito ao contato dos rabinos e uma construção teológica que surge a partir dessa mistura, dessa alquimia, desse caldo que permite que o pensamento seja revisto e que os escritos teológicos sejam refeitos de uma outra forma. E aí, quando a gente lê esse texto de Neemias, capítulo 8, talvez a gente não se aperceba da grandeza do que está por baixo de tudo isso. Porque aquele povo já não é mais o mesmo povo. Eles têm contatos com conhecimentos, com crenças e com divindades diversas. Eles vão para um mundo politeísta. E eles estão esfrangalhados na sua fé. Eles são testemunhas da destruição. O templo de Jerusalém era uma arquetipia, era uma projeção, era um reflexo da presença de Deus com seus pés entronizados na terra. E, portanto, o templo ser destruído era como se dissesse Deus foi vencido, ou então Deus nos abandonou. Os profetas fazem essa reflexão no exílio, dizendo
Nós não ouvimos a palavra do nosso Deus e, por isso, nós caímos no cativeiro. Jeremias profetiza 20 anos chamando essa gente ao arrependimento, convocando essas pessoas a olharem o que estava se passando no extrato social, mas eles estavam profundamente alucinados, buscando os seus próprios interesses, mergulhados nas suas próprias convicções, naquele sistema purgatório moral de sacrifícios e de se encontrar em reuniões nas quais Deus diz: não tenho prazer, não consigo, não suporto o ajuntamento solene de vocês, porque o que vocês trazem para mim é ofensivo diante daquilo que vocês vivem. Esse é o contexto. 70 anos de exílio provocam uma mudança no pensamento, provocam uma mudança na crença, provocam uma mudança nas convicções, provoca uma mudança nas prioridades, altera a maneira como as pessoas vivem. E há uma geração que nasce no exílio, distante de Jerusalém. Quando nós vamos ler o texto de Esdras sobre a reconstrução do altar, e quando o altar do templo é reconstruído, as pessoas choram, mas, sobretudo, os velhos choram, porque os novos não tinham visto, não sabiam o que era aquilo. Eles não tinham tido contato, eles nasceram no cativeiro. E aí os anciãos choram, porque eles se lembram da grandiosidade daquela construção, e eles choram, porque eles carregam na alma essa dor incrustada, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de pecado, esse sentimento de falha. E aí, quando eles retornam, e há esse projeto de reconstrução dessa nação, que começa nessa reconstrução simbólica do templo e passa por essa purificação dos judeus. É um projeto de trazer à memória novamente os valores e as verdades que haviam sido estabelecidos. É um projeto de trazer à memória, usando as palavras de Jeremias em Lamentações, o que pode dar esperança. E esse projeto não é apenas a reconstrução de pau e pedra, não é apenas levantar os muros da cidade, não tem apenas a ver em tornar a administração, a economia, a política viável, mas é um projeto de construção de consciência, é um projeto de construção de crença, é um projeto de reconstrução de valores, porque essa gente agora está misturada, as tradições foram esquecidas, as crenças foram alteradas, e aí cabe a reflexão de quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? Quem é Deus entre nós? O que Deus tem para nós? O que Deus tem a nos dizer? E é dentro desse universo, desse compôs mais amplo, e talvez de uma leitura simplista a gente não se aperceba, mas é dentro dessa cenografia que esse texto se encontra. É dentro desse desenho social, cultural, econômico, político e religioso que aquelas pessoas se encontram. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me assiste, você, meu mano querido, você, minha maninha, que o Brasil evangélico não é mais um sonho, mas será um pesadelo. Nós estamos aceleradamente num processo de estabelecimento de um projeto político-religioso de controle que nos revela que nós teremos, talvez em pouco tempo, um império que vai nos assombrar. É um império feito de radicalismo, de fundamentalismo, de uma ortodoxia moral e de uma régua que mede na alta costura da casa religiosa
os aspectos que os homens julgam relevantes e que para Deus nada dizem. É um projeto de controle, é um projeto de cerceamento, é um projeto de esmagamento daquele que pensa diferente, daquele que vive diferente, daquele que crê diferente. É um projeto de perseguição, é um Talibã. E os exemplos estão aí, ainda numa representatividade muito pequena, mas já podemos projetar o que seria isso em escala maior. São as teorias conspiratórias. É o negacionismo nas questões mais elementares, mais básicas e mais óbvias. É o afastamento da ciência. É um retorno à Idade Média, é um apagão das luzes do pensamento, é um afastamento de tudo aquilo que a Reforma Protestante pregou e que apoiou e que se alinhou com o Iluminismo e com a Renascença. É uma sobrevalorização da metafísica. É uma crença em poderes conspiratórios que tiram o foco das coisas imediatas e nos colocam em guerra apenas com seres espirituais. E com isso, entre parênteses, eu não desprezo as dimensões dos enfrentamentos com essas potestades. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. É uma teologia belicista. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor das batalhas, é o Senhor que esmaga, é o Senhor que passa por cima, é o Senhor que pisa na cabeça. É uma leitura profundamente equivocada do texto do Velho Testamento no mundo que era assim, funcionava assim, e o salmista, o profeta, o escriba não poderia escrever outra coisa, porque ele respira isso. Mas esse é o mundo deles, não é o meu. E esse é o Deus que eles percebem, que eles discernem. Não é o Deus que se revela em Jesus e que nós podemos ver e que nós podemos discernir, que disse, se teu inimigo demandar de ti, dá a tua face, anda com ele 1 milha a mais, dá-lhe a capa, porque a terra será herdade dos pacificadores. Nós vivemos um momento extremo. Os evangélicos hoje vivem uma crise de identidade. Ninguém sabe mais o que significa ser evangélico. E há um grupo que se tornou minoritário, que são as igrejas históricas remanescentes, que se tornaram fortalezas, se tornaram o castelo forte que Lutero compõe nesse hino da nossa cristandade tão bonito, mas muitos desses estão caindo, estão se rendendo a essas proposições de uma teologia baseada em positivismo, nessa teologia da prosperidade, que é uma coisa perversa, porque se eles não fizerem isso, eles vão sucumbir. Eles vão ver os seus espaços de culto esvaziados. E aí o diabo leva as pessoas ao pináculo do templo e diz, tudo isso aqui eu te darei, mas você tem que comer na minha mão, você tem que fazer o que eu quero, você tem que fazer aquilo que dá certo e não necessariamente aquilo que é certo. Nós estamos diante de um apagão intelectual na igreja no Brasil, como eu vi em poucas vezes e como eu li. E nós estamos diante de um deserto de aridez profunda no pensamento. Nós estamos diante de um deserto com o esvaziamento dos centros de saber teológico. A maioria dos seminários desse país está agonizando. Eu estudei há mais de 30 anos atrás num seminário batista que tinha atividade de manhã, de tarde e de noite. Várias e várias turmas, formando pastores, homens que eram apaixonados pela pregação e pelo ensino. Hoje você vai lá, você tem uma turma agonizando e o espaço tentando fazer parceria com outros centros de saber, porque senão fecha. As casas de teologia se tornaram espaços confessionais, cada um atendendo aos interesses da sua própria denominação, para acomodar a doutrina que mais interessa. Nós estamos vivendo uma crise de lideranças. Os nossos líderes estão morrendo. Os nossos líderes estão velhos, estão cansados, estão indo para os hospitais, como Gondim, como o Ariovaldo, como o Caio,
São pessoas que já estão velhas, elas não vão ficar para sempre. E eu lhe pergunto, quem são os que vão substituí-los? Quem são hoje os que gozam no nosso país de credibilidade? Quem são aqueles que têm um pensamento teológico coerente com as Escrituras e capaz de dialogar com o pensamento científico e com o pensamento de cosmos, de mundo, de sistema no qual nós temos hoje? Quem são? Nós não temos mais líderes. Os nossos líderes são formados muito mais como gestores do que como pregadores. A igreja tem que dar resultado, o cara tem que produzir grana. Eu conheço igrejas que selecionam pastores que dão inveja a qualquer headhunter de mercado. Quer saber qual é o seminário que o cara estudou, se ele fala 2 ou 3 línguas, se ele fez alguma pós, se estudou fora, e aí ele começa a medir qual foram as igrejas que você trabalhou, quanto que você aumentou da congregação, quais são os ministérios que você tem domínio, quais são as suas habilidades, ou seja, nós estamos hoje selecionando gestores de igreja, não são mais pastores de almas. E com isso nós estamos perdendo líderes, não temos mais líderes. Produção literária esvaziada, os conteúdos que se produzem são sofríveis. Você não tem mais gente escrevendo coisa boa, coisa que se aproveita, coisa que toca no coração e que muda a consciência e altera a vida. Nós não temos articulistas. Não temos gente produzindo uma teologia conectada com a realidade do nosso tempo. Não temos pessoas capazes de ler o cotidiano e fazer os enfrentamentos e ter uma posição de contraponto. Eu digo que nós vivemos no tempo da consagração das toupeiras. E é triste você ver isso. E aí eu queria lhe provocar, e eu queria lhe dizer que o meu desafio, o seu desafio como igreja, é nós vivermos a realidade de Esdras, o escriba, o mestre, no reino de Judá, na cidade de Jerusalém, que reuniu todo o povo. E o texto diz os homens, as mulheres e as crianças e todos os que podiam entender. Porque eles tinham sofrido um apagão. Eles estavam vivendo na região da sombra da morte. Eles estavam vivendo distantes do Espírito de Deus e das verdades de Deus. Eles tinham se perdido em 70 anos de exílio e na mistura com todo tipo de crença e com todo tipo de doutrina e de pensamento. E quando eles voltam para a cidade de Jerusalém, eles precisavam experimentar um novo momento, uma nova realidade. Eles precisavam ser apresentados a novos desafios. Eu queria apenas destacar 3 pontos nessa leitura que nós fizemos do livro de Neemias, capítulo 8, para que você aí possa refletir também. Porque eu penso que o que aconteceu nos dias de Neemias e de Esdras tem muito a ver com aquilo que nós vamos enfrentar com uma legião de pessoas que está nessas igrejas neopentecostais, pentecostais e até algumas históricas que se renderam a isso e que vão ser profundamente machucadas e que vão ter o seu pensamento alterado. E nós possivelmente vamos viver o que a Europa viveu com um atraso de talvez 15 ou 20 anos, que é um esvaziamento das nossas igrejas e um ateísmo professo com um orgulho bobo. Nós vamos ter um afastamento de Deus, porque essa gente vai se decepcionar com essa divindade que lhes foi oferecida. E com esse projeto de espiritualidade que não ressignifica nada, pelo contrário, estimula o sujeito a viver de barganha e de fazer negócio com Deus. O texto de Neemias nos revela 3 coisas que eu penso que são fundamentais para esse tempo. A primeira delas é que o texto nos fala, no versículo 1, que o povo pediu para que Neemias trouxesse a Escritura. O povo se reuniu com uma só alma, diz, na praça central, diante do portão, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro
da lei de Moisés que o Senhor havia dado. Eu penso que nós estamos num tempo que nós precisamos de pastores que tragam a palavra de Deus para nós. Chega de tanta leitura complementar, chega de tanta diluição da verdade essencial do Evangelho, chega de tanto positivismo, de tanta mensagem para catapultar o sujeito, de tanta mensagem para mexer com a emoção, de tanto culto para fazer o cara pular, suar e no final sai mais vazio do que entrou. Chega de tanta distorção doutrinária. Nós precisamos de homens e mulheres que nos tragam a palavra de Deus. Assim como o escriba Esdras, o mestre da nação de Judá, trouxe a palavra do Senhor e apresentou a palavra. Pastores que apresentem a palavra, que coloquem a palavra como um unguento no coração para sarar as feridas da vida, os percalços da vida, os desafios da vida, as tragédias da vida, de tal forma que a vida se torne possível. E esse é um desafio para mim e para você, que entendemos que todos somos pastores, que entendemos que Pedro diz que somos uma nação de sacerdotes, que entendemos que em Jesus o sacerdócio é universal, que entendemos que a igreja não é uma pirâmide hierarquizada, que entendemos que o nosso chamado é sermos propagadores e embaixadores do Evangelho, ministros da reconciliação, conforme fala o apóstolo Paulo. Eu e você precisamos trazer a palavra. Traga novamente a palavra. Tira as outras coisas todas. Traz a palavra. Tem igreja que só prega o Velho Testamento, uma coisa horrorosa. Os caras inventam, fazem uma costura teológica para arrancar dinheiro dessa gente. É uma coisa escandalosa, assustadora. Precisamos de quem nos traga a palavra. Essa palavra de Deus, que, segundo Paulo, é o poder do Evangelho que muda a mente, o coração, a consciência, a história, a vida, as prioridades, os projetos no chão de cada dia. Segunda coisa que nós precisamos é de gente que interprete esse texto a partir daquilo que nós entendemos que é a chave hermenêutica, que é Jesus. São os mestres da igreja. No versículo 8 desse capítulo 8 de Neemias, diz que eles leram o livro da Torá e interpretando e explicando a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Precisamos de gente que tenha o dom de mestre. Precisamos de gente que se debruce sobre a Escritura. Precisamos de gente capaz de articular o pensamento desse tempo e de confrontar isso com as verdades e os princípios do Evangelho. Precisamos de pessoas com essa habilidade de fazer a interpretação do texto. A Bíblia não precisa ser atualizada, mas eu e você precisamos nos atualizar na interpretação da Bíblia. A Bíblia se propõe a ser exatamente o que ela é, nem mais nem menos. A palavra que é Jesus e o Espírito nos alargando o olhar e nos iluminando os olhos faz com que nós nos atualizemos para ler a Bíblia. Nós é que precisamos interpretar a Bíblia para essa geração. Nós é que temos a responsabilidade de olhar para o texto com a clareza que ele tem para o seu recorte de mundo, de sociedade, de cultura e ressignificá-lo e trazê-lo para o nosso tempo. Esse desafio é nosso. Essa responsabilidade é nossa se nós queremos combater esse projeto de poder político-religioso, esse sofisma que está sendo pregado. Essa tarefa é sua, essa tarefa é minha, essa tarefa para aqueles que querem ser mestres na igreja e que querem ajudar na interpretação do texto. E olha, mais do que em qualquer outro tempo, a interpretação se tornou uma coisa essencial. Porque a igreja está completamente perdida. E é por isso que na conversa de Jesus com o religioso, que vai questioná-lo sobre uma questão teológica, a primeira pergunta que ele faz é: como é que você interpreta? Eu quero lhe perguntar hoje como é que você interpreta.
E aí talvez você diga, mas eu não sei interpretar, mas eu vou lhe dizer, poxa, com todo o ferramental que tem aí, com 2000 anos de história da igreja, com livros e livros e livros de pensadores e de homens de Deus, como que você pode dizer que você não está interpretando? Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é da igreja. Porque se a gente não interpretar, eles vão interpretar da pior maneira possível. E legiões de pessoas vão ser arrastadas nesse engodo. E, em terceiro lugar, o texto de Neemias me diz, no verso 7, citando o grupo dos levitas, dizendo que eles orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária e todos permaneceram ali. Nós precisamos de gente que aplique as escrituras à vida diária. Nós precisamos de profetas. Precisamos de pastores que nos tragam a palavra. Precisamos de mestres que nos interpretem a palavra. E precisamos de profetas que nos ajudem a aplicar a palavra nas dinâmicas da vida. Ai, como isso é difícil. Como isso é difícil, porque nós julgamos que tem coisas que são espirituais e tem outras que não são espirituais. Nós achamos que tem temas para os quais nós temos que ter apetência e tem temas que nós temos que ter desprezo. Nós achamos que em determinadas temáticas nós devemos entrar, em outras nós devemos refutar. E aí nós começamos a viver um platonismo repaginado como viveu Agostinho, separando o mundo espiritual do mundo natural. Não! Em Jesus não tem isso, não tem compartimentação, o evangelho se aplica a tudo da vida e a vida inteira. Não existe essa compartimentação, não existem câmaras secretas, não existem espaços espiritualizados, tudo é vida. E toda a vida precisa ser tratada pelo evangelho. E o texto de Neemias diz que eles foram ensinando as pessoas como aplicar a lei nas dinâmicas da vida. E nós precisamos ajudar as pessoas a aplicar a escritura nas dinâmicas da vida. Eu tenho dito que eu gosto muito de ler textos e de escrever sobre coisas do cotidiano. E eu não consigo mais ouvir mensagens do tipo Pedro, João e Tiago no barquinho, porque eu penso que nós precisamos produzir nesse tempo uma teologia que tenha a ver com a realidade e a dinâmica das pessoas. Nós precisamos entregar a interpretação do texto aplicado à vida para as realidades humanas imediatas. Ninguém quer mais ouvir história. A história tem que encarnar na vida. A história tem que ter significado para a vida. A história tem que se encaixar na história da minha vida. Porque senão isso não ganha concretude, não ganha dimensão, não se projeta e não me ajuda, que é o principal. E o texto diz que Neemias trouxe essa figura do escriba, esse homem que guardava no depósito os rolhos sagrados. E esse homem vem, e ele vem com uma proposta em 3 dimensões, uma proposta pastoral de trazer a palavra, uma proposta de ensino como mestre, de interpretar a palavra, e uma proposta profética de aplicar a palavra nas dinâmicas da vida. Como é que a gente faz isso? Nos dias que nós vivemos. Olha, mais fácil do que em qualquer outro tempo. Eu estou falando com vocês do escritório da minha casa, do escritório onde eu trabalho, onde minha mulher trabalha. Não precisei ir a São Paulo para falar com vocês. Não precisei ir para o aeroporto pegar um avião para ir conversar com vocês. Estou fazendo isso de casa. Quando terminar aqui, eu vou jantar e vou ver as notícias da eleição. Com todo conforto. O que eu tenho aqui é um telefone celular, uma linha de internet e uma iluminação vagabunda. E essa mensagem vai alcançar, quem sabe, centenas ou milhares de pessoas. Quando, na Grécia Antiga, você tinha a Acrópole da cidade, aquela parte sempre mais elevada, aquela parte onde é uma montanha,
E nessa Acrópole você tinha o Areópago, que era um espaço de convenção, era um espaço de discussão, era um espaço de conversa pública, era um espaço de discussão dos assuntos relevantes. E no Areópago você tinha a Ágora, que era essa reunião que juntava as pessoas para tratarem dos temas relevantes. E eu penso que talvez essa criação grega tenha tido influência dos hebreus, porque já no tempo de Esdras e Neemias, 500 anos antes de Cristo, e é mais ou menos ali, em 600 antes de Cristo, que a filosofia grega surge. Quem sabe se não há uma influência desse espaço de discussão que nesse mundo antigo, que é o berço do Ocidente, que é a Grécia, onde as questões eram discutidas. E eu estive ali no Areópago, em Atenas, e me lembrei do texto de Paulo e meu coração se encheu de alegria. E eu fico pensando, Paulo, nos nossos dias, com rede social, que ele não faria. Eu e você temos a tarefa e o desafio de trazer a Escritura, de interpretar a Escritura e de aplicar a Escritura no dia a dia das pessoas, e nós podemos fazer isso no microcosmo no qual nós estamos, usando as ferramentas que nós já temos disponíveis hoje. Não precisa inventar nada. São postagens, são pequenos textos, são pequenos vídeos, são pequenos encontros de discipulado, são micro-reuniões, são relações no entorno daquilo que nós fazemos, nas atividades que nós desempenhamos, no local onde nós moramos. Nós precisamos ser agentes de propagação, utilizando tudo que está disponível, inclusive essa malha virtual, essas infovias, para que essa palavra chegue até as pessoas. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ver um Brasil evangélico, mas não vamos ver um Brasil do Evangelho. Nós temos essa tarefa. Nós somos o Davi diante do Golias. E aí Davi diz, Golias, tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu venho a ti em nome do Senhor. Eu acho que cada um de nós, onde nós estamos, nos pequenos grupos e nos pequenos encontros, temos a capacidade e a possibilidade de sermos agentes da subversão do reino de Deus, trazendo o evangelho para que as pessoas entendam o que foi que Jesus ensinou e não o que a igreja está ensinando. Porque, tristemente, a igreja está ensinando um evangelho que não tem nada a ver com Jesus. E eu queria, nesse dia de hoje, encerrando essa minha participação com vocês, meus queridos do Caminho São Paulo, fazer essa provocação, talvez trazendo um tema que não pareça ser muito espiritual e talvez alertando você para um contexto mais amplo do que acontece nesse casamento da política com a religião em nosso país e fazendo a conexão com realidades de um tempo distante do nosso, mas numa situação arquetípica muito parecida, de gente que no exílio se misturou com muita coisa e que agora repovoa Jerusalém, e é preciso uma reconstrução, primeiro da alma e depois das paredes do templo e dos muros da cidade. Nós precisamos de um projeto de reconstrução da espiritualidade da nossa nação, sob o risco de sermos um país que tem tudo a ver com o ensino religioso opressivo, castrador, controlador, esmagador, mas nada a ver com o evangelho que Jesus nos ensinou. E para isso eu queria desafiar você a ser um pastor que traz a palavra, a ser um mestre que interpreta a palavra e a ser um profeta que aplica a palavra nas dinâmicas da vida, para que nós, nesse tempo, sejamos combativos e possamos dizer, ao final, como Paulo, combati o bom combate, escolhi bons combates para combater, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a tarefa que cabe a essa geração. Tenha você 100 anos, tenha você 60, 50, 40, 30, 20. Essa é a tarefa que cabe a essa geração. E nós precisamos entendê-la. E nós precisamos discerni-la. E nós precisamos compreender a sua urgência. E precisamos nos apresentar nas fileiras de batalha, que são as nossas micro-realidades,
E você pode usar o que você já tem. E com o que você já tem, você pode fazer muito. E você pode alcançar, quem sabe, algumas centenas, ou quem sabe, algumas milhares de pessoas, ajudando-as a ver de fato o que é o Evangelho e o que é aquilo que Jesus nos ensinou. Eu queria orar com você